Esse é o Thales Emanuel, missionário e também coordenador da Cristolândia, está conosco nesta noite. E eu peço ao nosso Deus que o abençoe, que fale aos nossos corações através da tua palavra. Aí você aproveita, apresenta a sua esposa, né, e apresenta o nosso irmão para a igreja. Amém. Tá? Mas antes, vamos orar. Pai Santo, estamos diante do Senhor e tudo o que fazemos, Senhor, é para o teu louvor, é para glorificar o teu santo nome. Eu peço ao Senhor que com o teu Espírito Santo ilumine o Thales, para que ele, Senhor, possa transmitir o teu recado, a tua palavra, aos nossos corações. Por isso, Senhor querido, abençoa o Thales neste momento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Esteja à vontade. Amém. Boa noite, irmãos. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Que alegria estar aqui com os irmãos para compartilhar um pouco daquilo que Deus ele tem feito em nosso meio. Desde já quero agradecer pelo convite de estar aqui com os irmãos. Muito bom podermos compartilhar com vocês tudo o que o Senhor Jesus Cristo tem feito ali na Cristolândia, aqui na Cristolândia, em São Paulo. Como o pastor já disse, eu estou aqui também juntamente com minha esposa, Maria Eduarda. Por favor, Maria, fica de pé. Nós somos casados há 4 anos e 8 meses, estamos aí caminhando para 5 anos de casados, e também nosso missionário radical, o Alife, né? A Maria Eduarda e o Alife, eles são lá de Recife e eu sou de Natal, Rio Grande do Norte. Então, como o pastor falou, né, eu sou o Thales, sou missionário dos irmãos, sou missionário do povo batista. Comecei a minha atuação em 2016 como missionário radical. Vou falar um pouquinho o que é um missionário radical, o que o radical faz. E de lá para cá, tive o privilégio de conhecer a minha esposa no campo missionário. Ela também foi missionária radical no ano de 2018. No ano de 2021, nos casamos. Em 2023, estávamos sendo transferidos lá para Brasília, onde passamos 1 ano lá coordenando o programa Viver no Centro-Oeste. E no ano passado, em abril, chegamos a São Paulo, onde estávamos até novembro como gestores da unidade da missão, que é a unidade onde nós fazemos os atendimentos sociais, e em dezembro assumimos a coordenação da Cristolândia no estado de São Paulo. Daqui para lá, Deus ele tem feito grandes coisas, e nós sabemos que Ele continuará fazendo, porque a obra é dEle, e nós somos apenas cooperadores e instrumentos na mão dEle para levar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Pode passar, meu irmão? Como eu falei, meus queridos, eu fui missionário radical. E muitas pessoas não sabem o que é um missionário radical, o que um missionário radical faz. O missionário radical, ele é um programa da Junta de Missões Nacionais, aonde proporciona jovens de 18 a 35 anos a viverem 1 ano integralmente no campo missionário. Em 2015, eu tive o privilégio de poder ir lá em Recife, né, como eu falei, sou de Natal, e eu chegando em Recife, vi 2 homens caminhando nas ruas com a camisa Jesus Transforma. Acho que todos conhecem aqui a camisa Jesus Transforma. E atrás o nome Cristolândia. Na minha cidade não tem Cristolândia, infelizmente ainda. E eu tive a brilhante ideia de dizer, olha, vou até a esses homens para procurar saber se a Cristolândia é aqui próximo para poder conhecer. Eu chamei aqueles homens, perguntei ali a eles onde era a Cristolândia. A Cristolândia era no final daquela rua. Cheguei ali naquele local, conheci o coordenador que estava ali na
época, a gente conversou, bateu um papo, e ele começou a fazer diversas perguntas. Eu fiquei até, peraí, eu que vim conhecer aqui, o pastor aqui querendo me conhecer, e ali a gente começou a conversar, e eu sei que no final da nossa conversa ele falou que também era lá de Natal, Rio Grande do Norte, e eu estava ali passando 3 dias, né, lá em Recife, fui resolver uma situação militar. Eu era militar do Exército, eu era oficial do Exército, e passei 3 dias naquele local, e esses 3 dias foram suficientes para Deus falar ao meu coração, e ali mostrar coisas. Eu voltei para minha cidade, Natal, vi toda aquela realidade. Eu ia dormir, pensava na Cristolândia, acordava, pensava na Cristolândia, almoçava, pensava na Cristolândia, tudo que eu fazia me lembrava a Cristolândia, e Deus começou a incomodar meu coração, a um ponto que disse que iria abrir mão de tudo aquilo que eu estava vivendo para viver 1 ano integralmente no campo missionário. E aí mudei de estado, e ali o que eu pensava que seria 1 ano, já são 9 anos, né, levando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e foi uma das melhores escolhas que eu pude fazer na minha vida, porque a melhor coisa é viver no centro da vontade do Senhor e estar ali vivenciando os milagres dele todos os dias. Então, nós temos aqui alguns jovens, quem sabe futuros missionários radicais, né, quem sabe estarem lá conosco, né, jovens de 18 a 35 anos, dedicando 1 ano da sua vida integralmente no campo missionário. O Alifer é a prova viva disso, ele é o nosso radical, né, veio lá de Pernambuco. O Alifer acabou a sua faculdade de fisioterapia e ele nem colou grau, já veio para São Paulo, está atuando conosco, vai voltar agora em outubro, se Deus quiser vai colar grau, e o Alifer está acabando o seu 1º ano de radical. E o Alifer, ele chegou para a gente ontem, nós tivemos a belíssima notícia que o Alifer ele vai continuar conosco aí até Deus falar que chegou o momento, mas para a glória dele ele continuará conosco. E o Alifer, meus irmãos, ele é noivo de uma missionária que também está atuando na Cristolândia Criança. Ele vai casar em janeiro, né? E os dois estarão voltando, vai lá para Recife, casar lá, e estarão voltando logo após para continuar aqui no campo missionário levando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, ore pela vida desse casal, né? Coloque os nomes dele, Alifa e Vitória, no seu caderninho de oração, e estejam orando pela vida deles, para que Deus continue abrindo as portas, para que eles possam ali dia 17 de janeiro estar casando e depois retornando para São Paulo para servir durante mais um tempo conosco. Pode passar. Meus irmãos, eu ia falar o breve relatório, né, mas o pastor já adiantou, né, sobre esses números, né, que são algo importantíssimo que nós sempre gostamos de mostrar aos irmãos, porque esses números, esses resultados, ele tem sido feito e tem sido possível fazer porque os irmãos têm investido na obra missionária. Os irmãos têm contribuído, os irmãos têm enviado ofertas para que nós possamos continuar avançando e levando o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós glorificamos, porque a igreja do Senhor ela tem se despertado e tem contribuído para a obra missionária, para o avanço do Evangelho e a expansão do reino de Deus. Pode passar, meu querido? Pode passar? E, meus irmãos, esse ano, como o pastor já falou, a nossa campanha de missões nacionais tem o tema Minha Pátria para Cristo, e a divisa lá em Josué capítulo 3, versículo 1, e ainda há muitíssima terra para conquistar. De fato, ainda há muitíssima coisa a ser feita, há muitíssimas pessoas ainda que precisam ouvir do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E esse ano nós estaremos trabalhando com 4 ênfases que são de extrema importância, aonde a Junta de Missões Nacionais, ela fez uma análise e viu que nós precisamos atuar em alguns aspectos que é muito importante para o avanço do Evangelho. Eu queria que os irmãos passassem para que a gente pudesse ver rapidamente essas ênfases. Pode passar. Primeira, grandes vazios batistas. Infelizmente, ainda muitas regiões que não têm a presença do povo batista. A região sul é uma das regiões que tem menos presença batista ali naquela região. E nós precisamos avançar naquele local, levar o Evangelho. O sul ele tem duras realidades, o sul é o que tem o maior índice de suicídio no nosso território no Brasil. E nós precisamos ir ali, levar o Evangelho, levar a esperança que é o Senhor Jesus Cristo para aquelas pessoas. Uma segunda ênfase que também nos entristece muito o nosso coração
que é igrejas enfraquecidas. Se a gente observar, ali não dá para ver muito bem, mas aquela parte laranja e a parte azul clarinha ali representa 64% de igrejas batistas que tem no máximo 100 membros. E nós precisamos fortalecer as nossas igrejas para que nós possamos continuar avançando. Nós precisamos cada vez mais buscar e pedir estratégias do Senhor para que as nossas igrejas elas possam estar fortalecidas. Porque a partir do momento que nossas igrejas estão fortalecidas, nós conseguiremos levantar mais missionários, enviar mais missionários, levantar mais recursos para que a obra missionária ela continue avançando. Nós temos também uma terceira ênfase, que é realidades transformadas, que atua juntamente nos projetos sociais como a Cristolândia, com os SAICAS, que nós chamamos de Cristolândia Criança e os Lares Batistas, e também nós temos a Vila Minha Pátria, como aqui o pastor mencionou, 1.064 pessoas já foram acolhidas ali naquele local, pessoas que estavam em outros países, que não eram possível ter o contato com o Evangelho, mas a partir desse momento que eles chegaram no Brasil, estão sendo acolhidos pelo nosso projeto Vila Minha Pátria, e ali eles podem estar ouvindo do Evangelho. E no último sábado retrasado, nós tivemos ali o batismo de uma iraniana, lá em Sumaré, onde confessou o Senhor Jesus Cristo como o Senhor e suficiente da sua vida. E nós ficamos ali glorificando a Deus, porque pessoas de outros locais que não tinham contato com o Evangelho estão vindo para o Brasil, e essa tem sido a estratégia de pregar o Evangelho para eles, acolhendo eles, mostrando o amor do Senhor Jesus Cristo e falando do Evangelho, que é o poder de Deus para essas vidas. E também a nossa quarta ênfase, que são os grupos menos alcançados, que aí se inclui os indígenas, o povo cigano, aonde nós temos outros povos aqui no nosso país, que nós ainda estamos conseguindo chegar nesses locais, mas ainda existem muitos povos que ainda não foram alcançados, e nós queremos ir até eles para levar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E meus queridos, como eu falei, nós estamos aqui dentro dessa ênfase, com a terceira ênfase de realidades transformadas, atuando através do projeto Cristolândia. Pode passar? Projeto Cristolândia, meus queridos, a irmã já me falou que teve um tempo que veio aqui o coral, os nossos meninos louvar, O projeto Cristolândia, ele completou esse ano 16 anos atuando aqui no estado de São Paulo, e 16 anos levando o Evangelho, levando a esperança, levando o amor e tendo transformação de vidas ali naquele local. A Cristolândia, meus queridos, ele nasceu daquele triste cenário que é a Cracolândia. Muitos se falam agora que a Cracolândia acabou, não tem mais Cracolândia, não tem pessoas mais em situação de rua. Pelo contrário, meus irmãos, eu convido a vocês a irem lá no nosso atendimento social, lá na nossa missão, e vocês verão quantas pessoas ainda estão nas ruas, andando de um lado para o outro, sem esperança nenhuma, que precisam ouvir do Evangelho. Ainda há muito a ser feito, ainda há muitas pessoas nas ruas. De fato, não existe aquela aglomeração chamada Cracolândia, porque aquele povo foi tudo dispersado. Se você der uma volta ali no centro, nas redondezas e nos bairros vizinhos ali do centro, vocês vão ver quantas pessoas ainda estão nas ruas. E essas pessoas, elas precisam ser alcançadas. E há 16 anos temos levado o Evangelho. Hoje, para a glória de Deus, nós estamos em 9 estados do Brasil e mais o Distrito Federal. Pode passar? Nós estamos aí em São Paulo, Pernambuco, Bahia, 9 estados com a presença da Cristolândia, totalizando 43 unidades, como foi dita aqui pelo nosso pastor. E, meus irmãos, dessas 43 unidades, nós temos unidades masculinas, unidades femininas, nós temos projetos Sonhos de Mãe, onde acolhe mulheres grávidas ou com também suas crianças, que não podem ficar longe dos seus filhos, e elas são acolhidas
acolhidos nessas unidades chamadas Sonhos de Mãe, totalizando 43 unidades. Em São Paulo, nós temos hoje 8 unidades. 8 unidades no nosso estado, onde temos 170 vagas de acolhimento, onde nós temos a nossa missão, que se localiza aqui no centro de São Paulo, onde acontecem os atendimentos sociais. De terça a sábado nós estamos ali para levar o café da manhã, levar ali a oportunidade de aquelas pessoas tomarem banho, levar a oportunidade de aquelas pessoas trocarem de roupa, mas o nosso maior intuito diante disso não é servir um prato de comida, não é fazer uma troca de roupa, não é dar um banho, é pregar o Evangelho. E isso é uma estratégia que nós temos utilizado, chamado, convidado eles, mas antes deles tomarem um café, antes deles tomarem um banho, eles têm um momento de culto. Reunimos lá o pessoal, colocamos lá as cadeiras como se fosse mesmo na igreja, cantamos 2 louvores e depois pregamos a palavra. E depois da pregação da palavra, aí nós servirmos a refeição e temos um momento de banho e a troca de roupa. Às 9 horas da manhã, iniciamos ali o atendimento social com o café da manhã e às 11 horas nós temos o nosso momento de almoço, que também é o nosso segundo culto. Então são 2 cultos que são realizados ali e aquelas pessoas que elas entram naquele local podem ter a oportunidade de conhecer aquele projeto, elas também têm a oportunidade e o privilégio de sair daquelas situações. Então ela vai até um dos nossos missionários, procura saber como elas podem ser acolhidas. Nós temos a nossa equipe técnica, que é composta por um psicólogo e um assistente social, aonde faz ali uma pré-triagem com essas pessoas. Dali eles são encaminhados para fazer um exame de teste rápido, que fica a 1 quarteirão da nossa unidade. Eles fazem rapidinho, 40 minutos, já retornam, e depois disso eles são acolhidos em nossas unidades. Dali a gente envia eles para a nossa unidade de triagem, que é em Santana. E esses homens e mulheres, as mulheres são enviadas lá para São Vicente, na Baixada. Esses homens e mulheres, eles começam a ser acompanhados, a ser discipulados e a ser evangelizados e conhecer aquele que pode transformar a vida deles. Então nós temos em São Paulo nossas 8 unidades, sendo a nossa missão, nosso atendimento social. Nós temos 6 unidades de acolhimento masculina e também uma unidade que fica em São Vicente de acolhimento feminina, totalizando 170 vagas, sendo 155 vagas masculinas e 15 vagas femininas. E aí, nós, como eu falei, começamos esse processo que chamamos de Trilho da Cristolândia, onde eles são acolhidos ali na nossa missão, depois são enviados para passar pelo processo de triagem, que ficam 30 dias nesse processo de triagem. Esse processo de triagem é o processo onde eles vão conhecer como é o funcionamento do projeto e a gente também vai observar como é que está o andamento dele. Por quê? Infelizmente, muitos que nós acolhemos, alguns tomam medicação ou eles precisam tomar algum tipo de medicação. E nós não somos uma clínica, nós somos um centro de formação cristã. Nós temos apenas missionários, jovens, meninos e meninas que estão atuando ali dentro. E aquelas pessoas que precisam tomar algum tipo de medicação, nós encaminhamos para o CAPS. Porque como nós não temos nenhum profissional da saúde, nós não podemos administrar essa medicação. Então nós queremos acolher aquela pessoa de uma maneira digna. Nós não podemos acolher uma pessoa e não dar o suporte necessário. Então, se aquela pessoa precisa tomar algum tipo de medicação controlada, nós encaminhamos, identificamos ali e enviamos para o CAPS. E na Cristolândia nós não tratamos com medicação. Nós não falamos que medicação é errado. Não é errado. Existem pessoas que precisam fazer o uso de medicação. Mas a gente não vê isso como algo que realmente é suficiente para a vida daquela pessoa. Então, na Cristolândia nós não utilizamos medicação pelo fato de não termos profissionais da saúde, mas também pelo fato de nós sabermos que aquela pessoa, a situação dela, existe algo por trás, algo espiritual que precisa ser tratado. E aquelas pessoas nós costumamos falar, e quando eu costumo falar, muitas pessoas abrem os olhos assim para mim, dizendo, como assim? Que eu digo que o problema delas não é a droga. O problema daquelas pessoas não é a droga.
O problema daquelas pessoas é o pecado. O pecado que faz utilizar aquelas drogas. E a partir do momento que elas conhecem aquele que pode perdoar os pecados dela, a partir do momento que elas conhecem ao Senhor Jesus Cristo, que vai na causa do problema, elas ali são perdoadas do pecado dela. E ali elas podem caminhar livre daquelas amarras do pecado e são transformadas verdadeiramente. Nós temos visto ali o poder do Senhor acontecer em nosso meio. Então, elas passam um período de 30 dias na triagem, depois elas são encaminhadas para nossas unidades de primeira fase, que nós chamamos de Centro de Formação Cristã, e ali nessa primeira fase eles passam 6 meses, onde tem um discipulado intensivo, onde eles são enxertados 24 horas com a Palavra de Deus, estudo de manhã, culto, à tarde temos estudos, à noite temos outro culto, e ali elas são enxertadas com a Palavra de Deus, porque o nosso intuito é que ela conheça o Evangelho e que ela possa ter acesso e saber que o Senhor Jesus Cristo é o que pode mudar a história daquela pessoa. E ali eles passam 6 meses nesse primeiro local, onde também nós tentamos identificar aqueles que estão sem documentos, para tirar os documentos dele, aqueles que precisam de algum auxílio médico, para a gente também acompanhar, por exemplo, a fazer algum tratamento médico que precisa ali na unidade básica de saúde. E após esses 6 meses ele inicia a parte da ressocialização, aonde eles, após 10 meses concluído de projeto, eles podem ir agora procurar um emprego. Eles saem em dias específicos para ir deixar currículo, e eles também nesse período, depois de 10 meses, eles, em vez de receber a visita na unidade, ele passa a ir fazer uma visita de um final de semana na sua casa. E aí a nossa equipe missionária entra em contato com seus familiares, pergunta como é que foi aquela visita, pergunta se ocorreu alguma coisa, para a gente poder caminhar corretamente com aquele nosso acolhido. E após ele começar a trabalhar, ele começa a juntar o seu próprio dinheiro, e ali ele não é cobrado por nada. A Cristolândia é 100% gratuita, a Cristolândia não recebe nenhuma ajuda do governo, porque nós entendemos que essa obrigação é do povo de Deus. Nós entendemos que isso é uma obrigação nossa, de podermos ali estarmos juntos, financiando a obra do Senhor e o projeto missionário. Então, a Cristolândia não recebe ajuda nenhuma do governo, a Cristolândia só recebe as ofertas que os irmãos enviam e contribuem nas campanhas de missões nacionais, ofertas que são enviadas e através da parceria do PAN. E aquelas pessoas que acabam o seu processo ali, depois que começaram a trabalhar, depois de terem o seu sustento, elas são ressocializadas, elas podem alugar a sua casa, porque vai ter juntado um dinheirinho ali do trabalho que conseguiu, e elas passam a caminhar com as suas próprias pernas. E quantas coisas nós temos visto no nosso meio, quantas coisas Deus tem feito durante esses 16 anos do projeto Cristolândias, vidas transformadas e regeneradas para a glória de Deus. Meus queridos, como o tema foi falado, minha pátria para Cristo. E ainda há muitíssima terra para conquistar. Esse apelo ele foi feito pelo missionário Bratti em 1952. E esse apelo desse missionário ele vem ecoando até os dias de hoje. Ele chega até a gente, porque ainda, infelizmente, a nossa pátria não foi conquistada para o Senhor Jesus Cristo. De fato, muitas coisas já foram feitas, muitas coisas já nós podemos contemplar do avanço do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas se nós continuarmos nesse ritmo, quando nós poderemos realmente dizer, a nossa pátria, ela foi ganha para o Senhor Jesus Cristo? Infelizmente, ainda não temos a nossa pátria para o Senhor Jesus Cristo, porque muitas pessoas estão hoje mais visando os seus benefícios próprios, os seus gostos próprios, estão interessados mais em coisas do que em pessoas. As pessoas estão como Jonas, se importando mais com coisas do que com vidas. Eu convido os irmãos a abrir as suas Bíblias lá no livro de Jonas, capítulo 4. Nós estaremos lendo esse capítulo, Jonas capítulo 4.
Jonas ele fica entre Obadias e Miqueias. Não sei se isso ajuda muito, mas espero que sim. Jonas capítulo 4, estaremos lendo todo esse capítulo, é um capítulo curto. Amém? Diz, portanto, assim a palavra de Deus: com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso, me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque é melhor me morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra à sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa de uma planta? E ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tomou o Senhor: tens compaixão da planta que não te custou trabalho, na qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, neste momento, Deus, nós te pedimos que o Senhor, Deus, continue a falar aos nossos corações. Que tudo aquilo, Pai, que for dito venha de Ti e enche morada, e encontre morada, Pai, no nosso coração. Que nesse momento, Pai, possamos estar atentos para ouvir a Tua voz e principalmente para Te obedecer. Seja conosco, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, todos nós conhecemos muito bem a história do profeta Jonas. No ministério infantil, quando aqueles que nasceram no Evangelho, eles aprendem desde pequeno ali com os professores, com aquelas histórias ilustradas, muito bem sobre a história desse profeta. Jonas, ele vivia numa cidade muito pequena, numa cidade lá na Galileia, a 9 quilômetros de Nazaré, chamada Gat-Hafé. Jonas, ele recebe o chamado do Senhor para ir para Nínive, mas Jonas, como está relatado no primeiro capítulo, ele se dispõe a fugir da presença do Senhor. Ele sai da sua cidade e ele vai até ali, a Jope, aonde havia um porto no mar Mediterrâneo. Jonas, chegando lá, encontra um navio, vai para o porão daquele navio, e diz a Bíblia que Jonas, ele dorme naquele local. E a Bíblia nos fala que durante aquela viagem, uma grande tempestade alcança aquela embarcação. E ali os marinheiros começam a jogar tudo para fora do barco e encontram Jonas dormindo naquele porão. Acordam a ele, pedem para ele clamar ao seu Deus. E os marinheiros jogam a sorte cai por cima de Jonas e Jonas é lançado ao mar. Um grande peixe vem, engole a Jonas e vomita ele na cidade de Nínive. Deus fala: agora vai. Agora prega o arrependimento para esse povo. E Nínive era uma cidade muito grande, meus irmãos. Nínive era a maior cidade daquela época, a capital mais poderosa daquele tempo.
Era uma cidade que não era apenas grande no tamanho territorial, no tamanho populacional ou no poder econômico, mas era também grande em pecaminosidade. Aquela cidade era uma cidade que levaria 3 dias para ser percorrida e que Jonas percorreu em apenas um dia, pregando uma mensagem de justiça. Arrependam-se que o Senhor Deus vai destruir vocês. Mesmo contra a vontade de Jonas, ele se torna o maior fenômeno do evangelismo mundial. Porque ao pregar naquela cidade, todas aquelas pessoas se arrependem. Do mais novo ao mais velho, do mais rico ao mais pobre, todas aquelas pessoas, elas se arrependem. E aí nós entramos então no texto em que nós acabamos de ler, aonde a gente vê que Jonas, ele ficou desgostoso. Jonas, ele ficou extremamente irado. Versículo 1 diz: com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Mas com que Jonas ficou irado? Porque Jonas ficou desgostoso. E a gente volta aí, os 2 versículos acima, no capítulo 3, versículo 9, que diz, versículo 10: viu Deus que fizera, como converteu do seu caminho, do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha lhe dito que faria e não fez. Jonas, ele fica irado. Jonas, ele fica desgostoso porque Deus decidiu não destruir mais aquele povo. Ele se desgostou-se com a conversão dos ninivitas e ele ficou irado com a compaixão de Deus por aquele povo. E a gente vê que Jonas, ele chega a um ponto de orar e pedir para o Senhor a própria morte. Jonas fala: é melhor me morrer do que viver. Jonas, ele ficou irado por conta do arrependimento daquele povo, por conta que Deus disse que não iria mais destruir aquele povo. E Deus pergunta a Jonas: Jonas, é razoável essa tua ira? Jonas, ele não responde ao Senhor, ele sai em direção ao Oriente e ali ele senta em um ponto dali da onde ele foi para aquele local, e ele fica sentado observando ali o que iria acontecer naquela cidade. Era como se Jonas estivesse dizendo: olha, eu não me arrependo, eu estou irado mesmo, estou irritado, mas vou sentar aqui para ver se Deus ele muda de ideia e manda fogo do céu nesse povo e destrói essa cidade. No versículo 6 diz que Deus ele faz nascer uma planta ali sobre a cabeça de Jonas e ele fica extremamente feliz. Ele fica contente que aquela planta estava ali dando sombra, para ele, livrando ele do sol, e Jonas fica extremamente feliz por conta daquela planta. E na Bíblia nos fala que no dia seguinte, Deus ele manda um verme, o verme come aquela planta e Jonas, ao nascer do dia, Deus manda um vento calmoso, bate ali o sol na cabeça de Jonas, a ponto que Jonas fica a desfalecer e pede para si novamente a morte. Pede a si a morte. Jonas, ele fica extremamente irritado, agora por causa de uma planta. Uma planta que ele não fez nada, não cultivou, não plantou, e ele pede para si novamente a morte. E, meus irmãos, ele diz: melhor me morrer do que viver. E diante dessa atitude de Jonas, nós vemos que Jonas, ele estava apegado mais a coisas do que a pessoas. Jonas, ele diz que preferia ali uma planta, ficou triste por uma planta na qual ele não plantou, na qual ele não regou, na qual ele não cuidou, não cultivou, e ele fica extremamente irritado porque aquela planta morreu. Mas ele não fica irritado porque aquelas pessoas iriam perecer. Isso nos mostra, meus irmãos, diante dessa situação de Jonas, que Jonas amava mais a coisas do que
pessoas. E muitas vezes, meus queridos irmãos, infelizmente, também nós estamos assim, amando mais a coisas do que pessoas, amando mais aquilo que nós podemos conquistar, aos nossos sonhos que queremos realizar, do que pessoas, do que vidas. A sociedade está assim, amando coisas, está tendo uma inversão de valores. E nessa noite, Deus ele nos pergunta: o que você tem amado? O que tem valor para você? Nós amamos mais aos nossos sonhos, aos nossos planos? Nós amamos mais a nossa casa, ao nosso carro, ao valor que nós temos na nossa conta bancária? O que você ama? No que você investe? O que tem valor para você? A Igreja de Cristo, ela ama pessoas. A Igreja de Cristo, ela ama gente. Não importa se ela é rica, se ela é pobre, se ela é alta, se ela é baixa, se ela é nova, se ela é velha, se ela é limpa, se ela é suja. A Igreja de Cristo ama pessoas. Nos versos 10 e 11, meus irmãos, nós vemos aí que Deus, ele confronta Jonas, dizendo: tomou o Senhor, tens compaixão de uma planta que não te custou trabalho, da qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e que numa noite pereceu, e não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Jonas, você tem pena de uma planta, mas não tem pena dessas pessoas. Jonas, você tem mais misericórdia, você fica mais irritado por conta dessa planta que morreu do que aquelas pessoas que não poderiam não ter se arrependido. Jonas, você tem misericórdia de uma planta, mas não tem de vidas, de 120 mil pessoas que não sabiam discernir entre sua mão direita e sua mão esquerda. Meus queridos, a gente termina aqui o livro de Jonas e nós não sabemos, nós não temos uma resposta. O livro de Jonas, ele termina com interrogação. O Senhor Deus confrontando ali Jonas. Nós não sabemos se Jonas ele se arrependeu ou não, se Jonas voltou atrás daquela sua atitude ou não. Mas isso não importa, meus irmãos, porque essa resposta, ela tem que ser dada por mim e por vocês. E Deus nos pergunta: o que nós amamos? O que tem valor para cada um de nós? O que nós temos investido? Infelizmente, há muitas pessoas que estão como Jonas, preocupados em coisas, amando as coisas desse mundo, do que pessoas, do que vidas. Nós vemos todos os dias pessoas que infelizmente estão caminhando a passos largos, indo para o inferno. O que nós temos feito? Nos preocupado mais com coisas. Muitas pessoas estão como os ninivitas, que não sabem discernir entre sua mão direita e sua mão esquerda. E o que nós temos feito? Amado mais coisas. Nós costumamos cantar e queremos cantar: minha pátria é para Cristo. Essa é minha petição. Será que realmente é nossa petição sobre isso? De termos a nossa pátria para Cristo? Estarmos nos importando mais com vidas? Pessoas? Todos os dias nós temos pessoas que estão ao nosso derredor. Pessoas que ainda não conhecem ao Senhor Jesus Cristo. E muitas vezes nós não falamos do Evangelho, porque estamos mais preocupados com coisas. Muitas pessoas, até mesmo da nossa própria família, que nós sabemos se ela morrer no dia de hoje sem a salvação, ela vai para o inferno. O que nós temos feito? Qual tem sido a nossa resposta diante disso?
Pessoas que nós amamos tantos estão nos nossos trabalhos, faculdades, escolas. Pessoas estão nas ruas aí, que se elas morrerem no dia de hoje, sem a salvação, sem conhecerem o Senhor Jesus Cristo, elas vão para o inferno. O que nós temos amado? O que tem valor para a gente? O que nós temos investido as nossas vidas? Glória a Deus que nós temos tido, no meio de jovens, no meio de adultos, velhos, todas as pessoas que têm dito: eu quero amar mais vidas, eu quero amar mais pessoas do que coisas. Pessoas têm se disponibilizado, ido, investido na obra do Senhor. E por isso que nós temos visto vidas sendo transformadas, realidades sendo transformadas. E quando eu costumo ir nas igrejas, eu costumo levar algumas fotos para mostrar aos irmãos aquilo que Deus ele tem feito em nosso meio. O poder dele, através de pessoas que têm dito: o que importa mais para a gente são vidas do que coisas. Os irmãos possivelmente já ouviram falar. Ela já passou em nossas mídias sociais, ela já passou aí em telejornais. Essa é a Silvia. A Silvia, ela contando o seu testemunho, ela começou ali a roubar aos seus 12 anos de idade no centro de São Paulo. A Silvia, ela foi presa aos seus 17 anos de idade e ela ficou presa até os seus 32 anos. E quando a Silvia saiu ali da prisão, não sabia mais notícias dos seus familiares, não sabia ali por onde eles andavam, não tinha contato com mais ninguém. A Silvia voltou para onde? Para as ruas de São Paulo. E a Silvia ali começou a se envolver cada vez mais com as drogas, a chegar a esse ponto, a ser conhecida como a bruxa da Cracolândia, aonde ninguém queria estar perto dela. Mas um certo dia, uma jovem de 18 anos, uma jovem missionária radical, vai lá na Cracolândia, passa pela Silvia, dá um abraço nela e diz: Jesus te ama. E a Silvia: como assim? Alguém pode me amar estando nesse estado, nessa situação? E aquela missionária chamava a Silvia: Silvia, vamos lá na Cristolândia. A Silvia nunca aceitava ir. E todos os dias aquela missionária ia lá, dava um abraço na Silvia e dizia a ela que Jesus amava ela. E ela disse que chegou a um ponto, a Silvia, que ficou constrangida, que ela tentava se esconder daquela jovem, que ia ao encontro dela e dava um abraço, e ela toda daquele estado, mal cheirosa. E ela diz que um certo dia aceitou esse convite e foi até a Cristolândia. Chegando na Cristolândia, nós temos lá um banner bem grande, escrito João 8,32, que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a Silvia ficou olhando para aquele versículo, diz: como assim? Que verdade é essa que pode me libertar? Será que existe alguma coisa que realmente pode me libertar dessa situação? E ali ela chamou a missionária, começou a conversar com a missionária, começou a perguntar sobre aquela verdade. A missionária começou a evangelizar ela. E naquele final de dia, a Silvia fez: olha, uma coisa eu sei, hoje eu vim para cá, mas eu não vou mais embora. E ali os missionários: meu Deus, será que nós temos vaga? Será que correram de um lado para o outro para conseguir uma vaga para a Silvia, para acolher ela? Conseguiram essa vaga. Ela disse: olha, por mim eu não sei, vocês vão se virar, mas eu que não saio mais daqui. E a partir de hoje eu não saio mais. E a Silvia ali foi acolhida naquele dia. A Silvia começou a ser discipulada, evangelizada. E a Silvia, ela teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Ela aceitou Ele como seu único e suficiente Salvador. A Silvia, ela foi batizada, terminou o seu processo terapêutico, e ao final do seu processo terapêutico ela fez: olha, eu não quero mais sair, eu quero continuar com vocês, porque eu quero continuar para falar para aquelas pessoas que estão lá naquele local onde eu estava, que existe sim uma solução para as vidas dela. E a Silvia, ela, após esse período, foi enviada, pode passar para o
para o nosso CIEM, onde ela fez o curso de missiologia. Ela é formada hoje em missiologia. A Silvia, ela atua como nossa missionária, e a Silvia hoje ela é conhecida como a princesa do Senhor. Uma pessoa que era conhecida como a bruxa da Cracolândia, na qual o Senhor a transformou. Peço que os irmãos estejam orando pela Silvia. A Silvia, ela viveu muitos anos nas ruas. E a Silvia, ela tem desenvolvido alguns problemas de saúde. Inclusive, hoje, ela está internada, precisando cuidar da sua saúde. Mas a Silvia é uma prova viva do poder e da transformação do Senhor Jesus Cristo. Nós temos essa segunda pessoa que possivelmente os irmãos já ouviram falar. Esse é o Sérgio. O Sérgio, ele andava dessa forma nas ruas de São Paulo. O Sérgio, ele foi para a Europa, passou um bom tempo na Europa, ali infelizmente se prostituindo. O Sérgio colocou silicones e, olhando para ele assim, não dá nem para dizer que é um homem, que realmente era uma mulher. E o Sérgio começou a se envolver com as drogas lá na Europa, a um ponto que ele teve que voltar para o Brasil. Voltando para o Brasil, se afundou nas drogas e foi parar na Cracolândia. E tinha lá um projeto que acontecia na PIB de São Paulo, antes de fundar ali a Cristolândia, antes de a Cristolândia começar os seus trabalhos. E o Sérgio ia ali na PIB de São Paulo, tomar um café, ouvir a palavra. E o Sérgio, ele começou a ouvir aquela mensagem. Ele disse que às vezes tinha vergonha, passava no domingo ali, queria entrar na igreja, mas tinha vergonha, o que o pessoal ia achar dele. Mas o Sérgio, quando a Cristolândia foi inaugurada, o Sérgio foi acolhido como aluno da Cristolândia. E o Sérgio ali começou a ser evangelizado, o Sérgio começou a ser discipulado, e o Sérgio entendeu que o que Deus tinha para a vida dele não era isso. Sérgio entendeu que o Senhor Jesus Cristo não queria aquilo para a vida dele. E o Sérgio começou a sua caminhada, aceitou o Senhor Jesus Cristo. O Sérgio foi batizado. E ao final do seu processo terapêutico ali, o Sérgio disse: olha, eu quero que realmente minha vida seja transformada por inteiro. E ali alguns pastores se juntaram e enviaram o Sérgio lá para Curitiba, onde ele fez uma cirurgia onde tirou todos os silicones. E o Sérgio, após isso, ele disse: eu quero voltar lá para a Cristolândia, porque eu também quero ser um missionário. Eu também quero falar daquilo que Deus ele fez na minha vida. E hoje Sérgio, ele é um dos nossos missionários. Pode passar? O Sérgio, ele é casado com a missionária Silvia e atua hoje lá na Cristolândia, no Rio de Janeiro. O Sérgio, um ex-travesti, na qual o Senhor transformou a vida dele. O Sérgio, ano passado, ele concluiu o seu seminário. E se assim for, se Deus permitir, ele estará passando por um concílio e será ordenado pastor. Um homem, um ex-travesti que vivia nessa situação, e Deus transformou a vida dele. E esses últimos exemplos, pode passar? O Ronaldo, ele foi acolhido na Cristolândia agora em 2023. O Ronaldo, ele vivia nas ruas de São Paulo, e o Ronaldo, ele um certo dia clamou ao Senhor que tirasse ele daquela situação. E Deus ouviu a oração dele, ele foi acolhido no nosso projeto e teve a sua vida transformada. Nesse início de ano, ele foi ressocializado. Mas além do Ronaldo, pode passar, tem também a Natália, que ela também estava em situação de rua. Foi acolhida pelo nosso projeto da Cristolândia, passou ali seu período terapêutico, reconheceu que o Senhor e Salvador da vida dela era o Senhor Jesus Cristo e também teve sua vida transformada, e também ela foi ressocializada no início desse ano. Mas o que tem esses dois em comum? O Ronaldo, ele, como eu falei, ele orou ao Senhor e disse: Senhor, eu não quero mais viver nessa situação. Mas o Ronaldo, ele não estava sozinho, ele estava com a Natália. E ele disse: Senhor, eu quero sair dessa situação, mas eu não quero deixar a Natália sozinha nas ruas. E ali ele fez aquela oração, e o irmão de Ronaldo chegou ali de repente e encontrou ele na rua. Aquele irmão que fazia quase 2 anos que não falava com o Ronaldo, vendo ele naquela situação, desceu do carro onde estava chorando, deu um abraço no Ronaldo e disse: olha, eu vou tirar você dessa situação, vou tirar você dessas ruas. E o Ronaldo fez: olha,
eu quero sair, mas eu não quero deixar a minha companheira. E ali o irmão de Ronaldo pegou os dois, levou para a casa dele. Eles entraram em contato com a Cristolândia, aonde primeiro foi conseguido a vaga da Natália. A Natália foi acolhida e depois de quase um mês, o Ronaldo ele foi acolhido no nosso projeto. E ela ficou na unidade feminina e ele na unidade masculina. Os dois fizeram todo o processo terapêutico, os dois reconheceram que o Senhor Jesus Cristo era o Deus da vida deles, foram batizados e, além do mais, o Senhor Jesus Cristo restaurou essa família. E em maio deste ano, o Ronaldo pode passar? O Ronaldo e a Natália, eles se casaram na igreja e eles hoje estão juntos, estão trabalhando e estão ali com suas vidas transformadas através do poder do Evangelho. Meus irmãos, o mundo não consegue compreender como isso pode acontecer. As pessoas do mundo não compreendem. As pessoas do mundo não entendem como isso pode acontecer. Uma pessoa que estava na rua ter sua vida transformada, hoje ser missionário, ser pastores, estarem empregados novamente. As pessoas não entendem. A psicologia não entende. A psicanálise, ela também não entende. Elas não entendem porque elas não chegam aonde somente Jesus Cristo pode chegar. Jesus Cristo tira o homem do lamaçal do pecado e dá nova vida. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Meus queridos, ainda existem muitos homens e mulheres de Deus nas ruas. E que diferente ali da reação de Jonas, nós possamos dizer: eu me importo com vidas, eu me importo com gente, do que com coisas. Ainda há muito a ser feito. Ainda há muitíssima terra para conquistar. E nós somos o instrumento de Deus, que iremos levar o Evangelho dele a toda criatura, até a última pessoa que estiver na rua, para que ela possa conhecer de um Jesus Cristo que transforma e restaura vidas. Ainda há muito a ser feito. Que nós possamos fazer isso e com as nossas vidas dedicar ao Senhor. Nós possamos ir falar do Evangelho, nós possamos orar e pedir a Deus que nos dê estratégia, que esteja guardando os missionários, que esteja levantando, pedindo ao Senhor que levante mais pessoas. Nós temos rogado constantemente ao Senhor da Seara que envie mais trabalhadores. No início desse ano, meus queridos, nós tínhamos unidades da Cristolândia com 40 acolhidos e só o Alifer para cuidar desses 40 homens. Só um missionário. Unidades todos os dias. Recebo mensagens de diversas pessoas desesperadas, querendo acolher os seus familiares. Mas muitas vezes, infelizmente, eu tenho que dizer: meu irmão, tem que esperar um pouco, porque não temos vaga, porque não temos como acolher. Não por falta de estrutura, não por falta de alimento, não por falta de recurso, mas por falta de missionários. Homens e mulheres para estarem no campo levando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos continuar avançando. Nós queremos continuar levando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E nós queremos desafiar os irmãos para estar junto conosco nessa demanda. Para estar junto conosco, lá segurando as cordas, para que cada vez mais nós consigamos avançar. Nós temos na Junta de Missões Nacionais, meus queridos, um programa chamado Programa de Adoção Missionária. Através desse programa de adoção missionária, nós conseguimos abrir mais unidades, nós conseguimos contratar mais missionários, nós conseguimos ir além, pensando em vidas. E o programa de adoção missionária é um programa onde você se compromete com pelo menos R$30 por mês a ser parceiro dessa obra. R$30, praticamente R$1 por dia. O que nós fazemos hoje com R$30? Se a gente for fazer um lanche após o culto, sei que hoje tem um lanchinho aqui, glória a Deus por isso, mas se fôssemos fazer um lanche lá fora, eu garanto que
não gastaríamos menos que R$80. E olhe lá. Quando nós vamos ali num barbeiro, num salão cabeleireiro, as mulheres, ali no mínimo deixamos ali o corte de cabelo. Eu me surpreendi muito com o corte de cabelo aqui em São Paulo. R$50 no mínimo, meu Deus, eu pagava R$15 lá no DF. Como assim, R$50 aqui? R$50 ali os homens, mulheres 160. Nós damos esse valor. A gente fazemos tantas coisas, mas com R$30, a partir de R$30, você pode ser uma pessoa que vai estar segurando as cordas para que mais missionários sejam contratados, para que mais unidades sejam abertas, para que leitos sejam aumentados aqui no nosso estado de São Paulo e nós possamos ir e resgatar mais vidas para a glória de Deus.